minimamente nos ajudar com essas respostas, a gente vai aí fazer um piloto com vocês. Eu quero compartilhar rapidamente aqui uma tela e já fazer a apresentação dos nossos convidados, ilustres convidados. Eu só pediria que o Fernando me ajudasse aqui para eu poder compartilhar, Fernando. Vou precisar compartilhar depois a minha tela. E eu já vou fazer a apresentação aqui da professora Doane. Tudo bem, professora? Prazer estar contigo. Muito bom aí ter a sua presença. A professora Doane, ela é formada em pedagogia, pós-graduada em educação especial, Libras, psicopedagogia, prática e interpretação de Libras avançada, com ênfase na elaboração de material didático bilíngue, português, Libras, cursando mestrado em educação. Ela atua como professora bilíngue de alunos surdos e ouvintes, e ela é idealizadora e responsável por um canal bem bacana que a gente vai ver depois como que tem sido a experiência dela na condução e na liderança desse canal, chamado Sala 8, e ela é finalista do Prêmio Global Teacher Prize 2020, juntamente com outros 2 professores. Um prazer muito grande ter você conosco. Seja bem-vinda, professora. Prazer é meu, obrigada, viu? Juntamente conosco, a gente tem o professor Josias Boni, que é um colega nosso que super antenado e tem desenvolvido aí vários projetos. Ele vai nos dar também aí o prazer do seu conhecimento, da sua contribuição no nosso momento aqui de diálogo. E juntamente conosco também a Gislaine Coutinho, que é a nossa intérprete de Libras. Ela é pedagoga bilíngue no ensino de surdo e pós-graduada em Libras. Muito obrigado também pela sua presença, né? E a gente fica muito feliz. Deixa eu ver aqui se eu já consigo compartilhar. Consigo compartilhar minha tela. Vocês vão me confirmando aqui se tá tudo certo com o que eu estou compartilhando. Eu vou passar rapidamente um vídeo do que eu comentei com vocês logo no início da minha fala sobre o que é XMile Learning e o que a gente tem feito do ponto de vista de ensino híbrido, né? Ajudado as escolas nesse movimento de uma maneira lúdica, onde as crianças jogam, mas no meio disso tudo elas estão aprendendo português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Algo me diz que essa aventura está apenas começando. Após todos os adultos adormecerem, bichos de pelúcia ganham vida. Sombras sussurrantes, coisas perdidas, nuvens guerreiras e árvores encantadas são portais para um mundo mágico, o mistério dos sonhos. Nele, você é um guardião que deve proteger e manter a ordem em cada sonho. As aventuras aqui não têm limites. Mergulhe em incríveis histórias e ponha um fim na terrível ameaça do Senhor Sombrio, resolvendo desafios enquanto exercita tudo aquilo que aprendeu na escola. Nesse sonho mágico, não se surpreenda se você ter aprendido brincando. Afinal de contas, a jornada de aprendizagem de cada criança é a maior aventura que existe. Então, mãos à obra, guardião! O Mistério dos Sonhos é um jogo educativo para crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental que permite a consolidação de conceitos de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e da natureza de forma lúdica e divertida. O Mistério dos Sonhos da XMile, o desafio é de brincadeira, mas as crianças aprendem de verdade. Bacana. Obviamente que além desse próprio jogo, a gente tem aí também a continuidade para o 4º e para o 5º ano. Então, esse jogo que a gente mostrou aqui, esse vídeo, perdão, é do 1º ao 3º, a gente atende aí a todo o ensino fundamental 1. E eu quero passar rapidamente para vocês aqui um pouco da nossa agenda, do que nós vamos fazer aí em breve. Hoje nós vamos discutir com a professora Doane a questão de como engajar os estudantes no ensino híbrido. No dia 27, a gente vai falar com a professora Lília sobre como encantar estudantes e familiares com aprendizagem lúdica e gamificada. E no dia 17 de novembro, a gente conclui a nossa tríade, digamos assim, de eventos voltados para o planejamento de 2021 com o professor Francisco, onde nós vamos discutir sobre como criar estratégias eficazes para o ensino digital. A gente entende que com isso a gente traz um pouquinho aí de contribuição
para a discussão e para o planejamento das escolas em relação ao ano de 2021. Lembrando que este ano não tem sido fácil, a gente sabe disso. Tem sido um ano de muito desafio, tem sido um ano de aprendizagem contínua, né? A gente agradece a turma que está chegando agora, as professoras, professores, coordenadores, sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente fez uma pequena introdução e eu quero começar agora a nossa discussão especificamente sobre educação híbrida, sobre ensino híbrido, trazendo uma pesquisa que, num primeiro momento, ela não tem muito a ver com a educação, mas ela traz para a gente um alerta. E a gente sabe que muitas das vezes acontece isso no nosso cotidiano, nas salas de aula, né? Nós somos também educadores, e a gente encontra esse tipo de situação que foi trabalhado aí em torno aí de, por exemplo, 10 anos atrás. Eu não sei quantos de vocês acompanharam ou chegaram a acompanhar essa pesquisa aqui, né? Uma pesquisa que aparentemente não tem nada a ver com a educação. Um grupo de pesquisadores norte-americanos, em 2010, buscou lançar um sensor para fazer todo o monitoramento da atividade cerebral, só que de maneira remota e de uma maneira muito mais leve do que se tem, né? A gente sabe hoje que se você tem um problema hoje para fazer todo o acompanhamento e exames daqueles sobre atividade cerebral, você muitas das vezes tem que ir numa clínica, a gente vai para uma clínica, a gente fica lá 1, 2 dias sendo monitorados com um monte de sensor, né, na cabeça e tal, e eles pensaram em fazer algo que pudesse ser pequeno, simples, do tamanho de uma moeda, né, que coubesse na palma da mão ou no punho, né, e eles aplicaram essa tecnologia no primeiro momento durante 2 semanas para acompanhar as diversas situações sociais de um grupo de pessoas de 17 a 50, 60 anos, né? Então, eles pegaram boa parte dos jovens e tal, e foi muito interessante que o nível de atividade cerebral deste grupo, durante 2 semanas, ele se apresentou de diversas formas. A que mais chamou os pesquisadores, ou a que mais começou a intrigar foi, puxa, olha como está a atividade cerebral quando a gente assiste televisão, né? Mas tudo bem, Zaca, o pessoal está assistindo TV, né? A gente está relaxando, a gente quer ver um filme, para que eu vou ter que gastar tanto nível cerebral com isso, né? E tá bom, olha o nível de atividade cerebral quando as crianças iam para a aula. Na verdade, de 12 anos, minto, eu falei 17, não, mas são 12 anos, a partir de 12 anos a 57. Olha o nível de atividade cerebral que eles colocaram, que eles observaram nas crianças. E eu usei um verbo que a gente discutiu uma época com alguns educadores, falando assim, né? A gente assiste TV e, muito provavelmente, a gente deve ter, ou se depara ainda com a situação da gente assistir aula, né? Ou, ainda mais nesse momento de pandemia, mais ainda a gente assiste aula. Por quê? Porque a gente ainda é daquela geração imagética, né? Quer dizer, tudo voltado para um modelo de aprendizagem onde o que me prende a atenção é uma TV, é uma telinha, ou algo que seja muito atrativo, não é? E isso tem um impacto muito grande, não só no nosso planejamento, naquilo que a gente discute sobre como fazer um planejamento de ensino híbrido, porque o modelo mental, até então, que perdura em boa parte da nossa sociedade, aí eu vou expandir um pouco, porque essa pesquisa foi feita no contexto norte-americano, mas eu diria que boa parte do que a gente vivencia nas escolas brasileiras é também um pouco disso, muito disso, né? E a gente sabe que quando vai para uma atividade prática, que eles colocaram como um lab aqui, ou a famosa homework, a lição de casa, olha como que o nível de atividade cerebral vai, né? Ou quando está dormindo, né? Moral da história, você deixa a criança dormir em sala de aula, porque aí é melhor, ela aprende mais, né? Não, brincadeira. A gente sabe que quando a gente está descansando, o nível de atividade cerebral ele é muito alto. Mas o que chama atenção, que eu quero começar o nosso dessa live agora à noite, quando a gente fala de ensino híbrido, é que a gente tem um desafio muito grande para mudar. A nossa realidade, guardada as devidas proporções de mercado, de contexto, de sociedade, quando a gente fala de Brasil, será que a gente ainda não está repetindo modelos, ou a gente não reforça modelos onde as crianças, os adolescentes, já vêm das casas com um modelo mental preparado em
apenas receber, em apenas assistir. Eu vou assistir a aula, não vou participar da aula. Nesse momento, eu quero fazer uma ponte com a professora Doane, já te passar a palavra, Doane, de cara. Como que você tem observado esse momento e qual foi o teu desafio? E aí você já começa a contar um pouquinho aí da sala 8, começa a contar do que você pensou em como mudar esse status quo, considerando que você tem um desafio maior ainda, como professora bilíngue, né? Que não deve ser uma situação tão simples de fazer o planejamento de uma aula e tudo mais. Como que você analisa esse contexto das crianças assistindo aula versus como que a gente pode fazer para a gente planejar algo que efetivamente possa trazer a participação delas? Obrigada, lindo. Bom, agradecer o convite e agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente nessa noite. Adoro falar sobre educação, falar sobre o meu trabalho e aprender, né? Que é o interesse hoje. Vamos trocar e aprender. Bom, realmente, quando a gente vê esses dados, a gente faz essa reflexão, né? Nossa, e como que é a minha aula, como que eu estou atuando na sala, mas também agora neste momento de pandemia. Eu costumo dizer que nada vem, nem tudo é 100% positivo, como também nem tudo é 100% negativo. Esse novo momento com a pandemia, ele trouxe isso, né? Ele escancarou dificuldades, desigualdades, mas também mostrou para a gente que sim, que já passou do tempo da escola tradicional se modificar. Não dá mais para a gente fazer a escola como ela era antes da pandemia. E o Sala 8, ele veio de uma necessidade que agora na pandemia se intensificou, né? Se eu soubesse que teríamos pandemia 3 anos atrás, que foi quando eu lancei o Sala 8, né? Eu não imaginaria que eu usaria tanto, né? Eu tivesse o controle do tempo. Bom, a gente percebe assim, o que eu tenho mais notado, a dificuldade das crianças em autonomia para realizar as suas tarefas. E no caso das crianças surdas, o que acontece? Então, ela recebe um material didático que é oferecido pela escola, claro, que é público, né? E ela leva esse material para casa para conseguir fazer as atividades. No entanto, esse material não está na língua dela, né? A criança surda, ela tem a sua primeira língua Libras e está ali na escola para aprender o português. E ela chega em casa com aquele material que para ela não é efetivo, né? Não auxilia. Então, essa era a minha maior problemática, a escassez de material bilíngue e materiais que também contemplasse o regionalismo dessa língua, né, a valorizando. Bom, não teve outra maneira, tive que eu mesma começar a escrever os roteiros das videoaulas para que a criança pudesse, em casa, no seu horário, não um horário determinado, né? Olha, tem que ser aquele horário. Não, o horário que ela possa, acompanhada pela família, porque aí, neste momento, a família tem uma participação efetiva, conseguir realizar suas tarefas, ou não, ou simplesmente só retomar o conteúdo que foi estudado, porque ali naquele momento na sala de aula, enfim, ela poderia estar dispersa, não estar bem, e ela quer, por conta, retomar o conteúdo estudado, então ela acessa, sabe? O que foi falado na aula, o conteúdo estudado pelo computador em casa com a família. O que eu tenho percebido também que contribuiu foi um estreitamento linguístico entre a família, ouvinte, no caso, e a criança surda. Por quê? Nós temos sinais, nós temos um vocabulário dentro da escola muito específico, né? As professoras sabem o que eu estou dizendo. Um que eu gosto de usar muito, que é o sinal da unidade, né? Esse sinal aqui a gente usa para unidade. E no dia a dia, não é uma palavra que a gente usa bastante, vamos falar, né? E esse conteúdo, ele é muito trabalhado na sala de aula. Então, a criança chega em casa fazendo esse sinal para a mamãe e para o papai, e ela não sabe, a família não sabe, não entende o que está sendo dito, né? Com as videoaulas disponibilizadas para as crianças estudarem em casa, as famílias começaram a acompanhar e a aprender esses sinais. Então, hoje, o sinal que ficava só no ambiente da escola, ele está no ambiente familiar também. Então, houve esse estreitamento mesmo, né, entre família
e criança por meio da comunicação mesmo. É isso. Muito bom, foi bacana. Professor Josias, você me um pouquinho aí sobre essa nova realidade que a Doane teve que encontrar, ser criativa. Ela, obviamente, aí sai um pouco da curva, né? Porque a gente geralmente gosta de ser muito só consumidor de conteúdo, a gente não gosta de criar conteúdo, e a realidade do desafio do professor do século XXI que a gente entende é esse professor que ele estimula, ele não só cria, mas ele estimula também o seu próprio grupo de educandos a construir conteúdo e tudo mais. E quando a gente fala de ensino híbrido, várias teorias são apresentadas, né? Tem aquela, desde você mesclar o processo de ensino e aprendizagem, onde você trabalha uma parte presencial, outra remota, ora você trabalha com conteúdos antecipados, um pouco que a Doni comentou agora, o chamado flipped classroom, ou aula invertida, né? Para esta geração é muito comum até, de repente. Mas como que você avalia hoje, nós professores, qual seria esse novo papel nosso? O que a gente precisaria, de repente, aprender ou desaprender? Quais seriam algumas dicas? Bem legal, vamos lá. A Doane já trouxe um elemento muito importante, que é a comunicação, que se faz extremamente importante quando eu passo a trabalhar com a educação híbrida, né? Primeiro, boa noite aí a todo mundo que está com a gente. Estou bem feliz aí de ver alguns colegas e estamos com um grupo aqui que a gente pode chamar de uma masterclass mesmo, viu? Porque é um pessoal de ponta que está aqui para a nossa conversa. Eu queria começar dizendo que aqui no Brasil, o que nós temos de mais palpável e de já testado, experimentado, quando a gente fala em educação híbrida, é uma pesquisa que foi feita numa parceria entre Fundação Lema e Instituto Península. Essa parceria foi feita no ano passado, quando a gente ainda não pensava numa pandemia, mas já estava muito emergente a necessidade de um ensino híbrido, né? Essa pesquisa, ela computou várias escolas das redes, mais da rede pública, tá? Mas também teve participação de escolas da rede privada, né? Para experimentar alguns modelos de educação híbrida. Hoje, quando a gente fala em educação híbrida aqui no Brasil, a gente tem, acho que é legal a gente sinalizar, das diversas possibilidades de educação híbrida, a que a gente entende como educação híbrida hoje é aquela que mistura, intercala um processo de ensino-aprendizagem presencial e um processo que vai acontecer no meio digital, independente da ferramenta que vai ser utilizada nesse território digital, né? E aí, nessa pesquisa, o que a instituição, que a Fundação Lema e o Instituto Península concluiu, né? Concluiu que o papel do professor, além desse de criar conteúdo, o papel dele é ainda maior no segmento de curadoria. Ou seja, o professor se torna um curador, porque querendo ou não, né, pessoal, a gente está num momento de fartura de informação. Eu costumo até dizer que é como tem hora que eu me sinto diante de um hidrante e que eu vou morrer afogado, de um hidrante saindo muita água ali e que eu vou morrer afogado, porque tem muita coisa disponível. Então, nessa pesquisa da Fundação com o Instituto Península, eles concluíram que o principal papel do educador e da escola é de fazer uma curadoria. Ou seja, é como se a gente chegasse com um copinho lá nesse hidrante que está jorrando água e selecionasse o que de bom está saindo ali e trouxesse esse copinho para a sala de aula. Tá? Porque se eu colocar o meu estudante diante desse hidrante, dessa chuva, ele vai morrer afogado. Tá? Então, o principal papel é, sim, de curadoria. É de selecionar aquilo que é bom e que não é bom, aquilo que importa e o que não importa, dessa fartura de informações que a gente tem, de conteúdos disponibilizados. Feita essa curadoria, o segundo papel é a escola entender que ela precisa preparar os seus professores para que ele consiga ser um mediador. Por que eu estou falando isso, Zacarias? Parece muito óbvio, mas assim, olha, que não sou tão velho, tá? Fui um professor de gramática, hoje a gente nem tem essa disciplina mais nas escolas, né? Mas, enfim, eu não aprendi a ser um professor mediador.
Estudei numa ótima instituição, tive excelentes professores e eu não aprendi nas minhas aulas de metodologia a ser um mediador. Eu aprendi que eu deveria dominar muito bem aquele conteúdo dentro da minha área de linguagens e que eu deveria impactar os meus estudantes com esse meu conteúdo e saber aplicar e avaliar esse conteúdo, né? Então, hoje, um fator muito importante quando a gente fala em ensino híbrido é, primeiro, a gente conceber a necessidade de formar os nossos professores para dar conta disso, né? Concluído, então, que eu vou ter que formar o professor para ser mediador, eu vou ter que formá-lo também para ele ser um curador e selecionar o que importa e o que não importa na fartura de conteúdos. E quando eu falo de fartura de conteúdos, eu estou falando dos conteúdos, inclusive, que estão nesse material didático que a Duane trouxe. Porque não é que a editora trouxe que aquilo lá vai virar o sumário da minha aula, né? E isso tem sido muito praticado. O índice do livro didático se torna o programa letivo. E isso é muito problemático, né? Então, dito isso, concluído isso, voltando à pesquisa lá da Fundação Lehman com o Instituto Península, né? Eles começaram a experimentar diversas plataformas digitais e o casamento disso com os encontros presenciais nas escolas, antes de pandemia, tá? E aí, o que eles concluíram? Eles concluíram que o que trouxe melhor resultado, depois de avaliarem, tá? Eram os formatos onde os encontros digitais, eles propunham uma metodologia ativa e exigiam muito mais a participação dos estudantes do que do professor, né? É muito importante a gente sinalizar isso, porque eu tenho visto um movimento, tá, Zacarias, onde as coordenações pedagógicas e as diretorias pedagógicas têm trabalhado com seu time docente para que os professores produzam aulas, conteúdos, e que eles estejam sempre diante com aquela ideia de que, olha, o professor está dando a aula dele sim, olha aí a aula acontecendo, a escola é necessária sim, mas aí o efeito disso é muito ruim, né? Você não tem um acompanhamento devido dos estudantes, eles não conseguem acompanhar as aulas, e aí essa pesquisa, depois eu acho que, eu já quero até me comprometer com todos os nossos convidados aqui, a compartilhar num e-mail de agradecimento o link dessa pesquisa para que todos possam acompanhar, porque ela é muito boa, né? E essa pesquisa mostrou o seguinte: todas as aulas onde os professores chegaram com uma proposta que eles dividiam esses alunos que estavam ali online em grupos, e esses alunos tinham que se envolver, falar, participar, apresentar, o efeito foi muito mais positivo. Até eu recordo muito bem, não sei se tem um espaço, mas vou levar um minuto só para contar de uma professora que participou dessa pesquisa, né? E ela era uma professora de 5º ano, e ela tinha dentro do planejamento dela de competências, habilidades, e aí depois ela foi fatiando isso em conteúdos, um conteúdo que era ensinar sobre o açúcar, né? Ela estava trabalhando alguns elementos e aí entrou dentro de um pouquinho de uma fatia de senso de química e tal, e ela ia trabalhar o açúcar. E essa professora, o que ela fez? Ela, num encontro digital, falou, olha, nós vamos começar a estudar o açúcar, mas eu queria o seguinte, eu queria dividir a turma nestes grupos, ela já dividiu os estudantes em grupos, né? E depois ela disse o seguinte, olha, vocês vão apresentar na semana seguinte, né, o açúcar pela experiência de vocês. Ela deixou isso muito aberto, ela não deu muitas orientações e ficou assim, né, correndo o risco do que viria do 5º ano numa pesquisa e apresentação sem muitas orientações, sem um roteiro de como isso ia acontecer. E ela, tem até um videozinho dela nesse extrato da pesquisa lá da Lehman, que ela fala o seguinte, gente, eu me vi surpresa e eu entendi naquelas apresentações que eles têm muito, muito mais a oferecer do que eu. Porque em cada casa eu tenho um nicho de conhecimento e, às vezes, uma profundidade, uma especificidade que não é a minha. Então, o que aconteceu? Um grupo foi apresentar o açúcar e aí o aluno começa falando, olha, meu pai é dentista. E aí ele veio falar um pouquinho, porque daí tem algumas coisas que falam do açúcar que demonizam o açúcar, que não é tudo isso, mas tem outros fatores que são importantes a gente se atentar com a questão do alimento para cárie, e ele apresentou sobre o açúcar sob essa perspectiva. Uma outra aluna que tem uma mãe vegana e muito
preocupada com a alimentação saudável na família, mostrou para a turma toda vários potinhos com colorações diferentes dos açúcares, e aí entrou na situação do açúcar refinado e tudo mais, porque que é legal ir para o mascavo, que existe o açúcar demerara, que a menina tropeçava para falar e não saiu o nome, né? Ela até brinca que ela não fala demegaga, né? O açúcar demegaga, mas enfim, resumindo, teve um outro que trouxe, olha, o meu avô veio me perguntar se eu sabia de onde é que vinha o açúcar, né? E aí ele foi contar que quando criança o avô tinha uma plantação de cana-de-açúcar e blá, blá, blá. Então vieram elementos históricos e sociais que envolvia aquele conteúdo que ela não teria condições de abordar se ela tivesse preparado uma excelente aula sobre o açúcar. Essa percepção nós, professores, temos que ter. Nós vamos conseguir alcançar algo muito melhor quando nós deixarmos para vir de todos os participantes do nosso cenário educacional. Né? Isso é muito importante. Eu até costumo falar, a palavra dentro do ensino híbrido, a palavra que deve reger o ensino híbrido é uma palavra chamada compartilhamento. Se eu, como professor ou gestor pedagógico, entender que as minhas aulas na minha escola, eu preciso levar tudo pronto para aquilo acontecer do jeito que eu planejei, e se eu não estiver disposto a correr riscos, eu não vou alcançar a minha turma. Compartilhamento, o que é? É mais ou menos o que acontecia, para fechar, o que acontecia na casa da minha avó, sabe, Zacarias? Na casa da minha avó é assim, a gente marca almoço de domingo, todo mundo leva um potinho com alguma coisa especial para esse almoço e vai todo mundo levando um monte de sacola cheia embora. E aí a minha avó fala, não consigo entender, porque a gente come bastante e no final todo mundo leva mais do que trouxe. É a magia do compartilhamento. Entende? A gente tem que estar disposto a fazer essa magia acontecer também na sala de aula, tá? Eu me comprometo a compartilhar essa pesquisa da Fundação Lehman com o Instituto Península, porque eu acho que ela amarra muito bem isso que a gente comentou aqui. Perfeito, professor Josias. Eu te mando depois também essa outra pesquisa aqui sobre a parte do monitoramento cerebral, que legal, ela é vamos bem, compartilhar com todo mundo. Ela provoca um pouco para a gente sair, né? E eu gosto muito de um termo, que aí já vou passar a palavra para a professora Duane novamente, que tem muito a ver com o que o professor Josias comentou há pouco, né, da colaboração e do nosso papel como educador de facilitador da aprendizagem. Se a gente não entender e não viver isso, de sermos facilitadores da aprendizagem, a gente sempre vai partir do pressuposto que o outro ou que a outra estão vazios e que a gente precisa tirar alguma coisa de nós para o outro. Né? Tem o cone da experiência, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou passar rapidamente isso daqui, só para já passar na sequência para a professora Duane. Fernando, me libera de novo aqui para eu compartilhar a tela, por favor. E essa experiência do cone essa teoria do cone da experiência, ela é super recente, gente, é de 1947. E assim, a gente quando se depara com isso, a gente fala, não é possível que a gente ainda esteja trabalhando determinadas categorias dentro do nosso planejamento como educador, achando que quando uma criança, um adolescente, ou até um jovem, um adulto, está imaginando algo que a gente está falando, ele vai deter, ou ele vai reter, ou desenvolver algum nível de conhecimento que seja suficientemente de acordo para o dia a dia dele. Esse cara aqui fez o seguinte, eu já vou chegar aqui nos 90%. Você quer reter, você quer experimentar algo que seja muito concreto para a tua vida, tem que ser na prática, tem que ensinar outros. E aí a gente se depara com um dilema. Fala assim, Zaca, você está dizendo então que eu vou ter que criar professor em sala de aula? Educador? Transformar estudantes de maneira que eles atinjam esse nível, esse grau de nirvana, onde todo mundo seja educador. Porque quanto mais a gente vai estudar para a gente poder compartilhar conhecimento que tem a ver com o que o Josias acabou de dizer agora, mais a gente aprende. E não é naquela linha de que, não, quanto mais eu assisto, porque no máximo, de tudo isso que a gente está falando aqui, gente, amanhã mesmo, vocês vão estar guardando 5 ou 10% se a gente não criar um mecanismo da gente vivenciar o que a gente está discutindo aqui. Né? Vão ser palavras jogadas ao vento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Doni, como que tem sido oportunizar para os seus alunos essa situação deles poderem ter prática no dia a dia, deles terem esse movimento. E o Sala 8, isso tudo, né? Ótimo.
muito bem colocado. Olha como a gente se reinventa, né? Bom, antes da pandemia, o Sala 8 era um material de apoio, onde a criança e a família acessavam em casa, mas também tinham esse contato com este material na própria escola, né? Tudo bem. Com a pandemia, não tenho mais a escola. Então, como eu, professora, que preciso manter esse contato com o aluno e quero que ele traga devolutivas, né? Que ele apresente para mim o que ele está fazendo. Bom, eu tive que reinventar. Então, o Sala 8 ele passou a ser um outro Sala 8 depois da pandemia. Ali eu comecei a postar videoatividades, não mais só videoaulas. Claro que em determinadas videoatividades a criança é convidada a assistir uma determinada videoaula para ela se apropriar melhor do assunto, do conteúdo, rever, né? Lembrando que são crianças muito pequenas. Bom, e essas atividades, elas têm esse intuito. A criança, ela tem atividades que ela pode pesquisar na internet, e aí tem uma mediação minha. Ela pode também construir o seu jogo, porque a gente faz esses apontamentos, né? Estas propostas de jogo, de pesquisa, a escrita de uma carta, por exemplo, ela montar um diário onde ela pode colocar os sentimentos dela ali e depois compartilhar esse diário com nós, professoras. E teve uma atividade que me chamou muita atenção, que foi muito legal de fazer, eu gostei bastante, que foi o livro de receitas da família. Então, nós pedimos para as crianças mandarem receitas, né? A receita que ela mais gostava, que a família fazia, e depois nós criamos um livro com as receitas da sala de aula, de todos da sala de aula, e eles puderam ter acesso às receitas da família do amigo, né? Isso também foi muito interessante. Uma outra atividade que trabalha a participação da família, né? Que eu gosto muito de envolver a família nesse processo, que é a construção da sua árvore genealógica. São crianças pequenas, na grande maioria surdos, filhos de ouvintes, e eles não têm esse conhecimento de contexto familiar, né? Então aquela lá que é a irmã da mamãe, ela é minha tia, e o sinal tia, né? Já que ele usa a língua de sinais para se comunicar. Então isso tudo também traz a comunicação, a interação e essa reinvenção de momento de pandemia, que eu confesso, eu acabei gostando não da pandemia, claro, mas dessa nova maneira de trabalhar e pretendo continuar. Todos nós assim, aprendemos muito, né? A gente está aprendendo muito nesse período. Ele vai continuar nessa pegada videoaula, claro, porque é a característica, mas também vou oferecer ainda mais videoatividades. E aí convido você, professor que está assistindo, se quiser sugerir temas, eu tenho aceitado temas do Brasil todo e montado videoatividades e mandado aí para as professoras. Bacana, bacana. Nunca houve um movimento tão de aceleração, de transformação digital em todos os ramos da sociedade. Na escola foi a primeira. Desta vez foi uma situação bem interessante, porque geralmente os movimentos de saltos, de mudança, digamos assim, de uma adesão de uma nova tecnologia e tal, geralmente são provenientes de guerra, né? Então, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, aí você vê a internet surgiu dali e tal. E aí, quando a gente vê esta outra situação de saúde, digamos assim, global, ela causou uma intervenção como nunca houve na educação. A gente avançou 5, 10, 15, 20 anos do ponto de vista de mudança de estratégia pedagógica, porque se a gente continuasse no nosso movimento lá, vamos ter as nossas reuniões agora, mas vamos ver o que a gente vai fazer para o ano que vem, né? Aí você vem, ouve um pouquinho alguns fornecedores de tecnologia, ouve um pouquinho alguns colegas pedagogos, você discute um pouquinho com pessoas que fazem parte da sua comunidade acadêmica, e aí aquilo te faz tomar alguma decisão. A gente não teve tempo para isso, né? As escolas, do dia para a noite, quando acordaram, falaram assim, olha, eu tenho que pensar numa plataforma, eu tenho que ter algo para me comunicar rapidamente com as crianças, porque elas não vão poder estar conosco. E qual é a estratégia? E qual é a receita? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Não teve, né? E ainda assim, existem pessoas ainda achando que não, que a gente ainda vai voltar ao normal. Não voltaremos mais,
mas daqui para frente também a gente ainda vai ter que encontrar outros caminhos. Então, a sua fala é super pertinente, Dani, porque ela traz um pouco de luz em tudo isso que a gente está vivendo, que assim, professores, encontrem com vocês mesmos, com a sua própria comunidade, essa situação de criatividade, de criação em conjunto, de fazer as famílias se envolverem, e nunca houve um envolvimento tão grande no processo educativo das famílias com as crianças. Falo como pai. Eu tenho tenho um casal de 8 e 10 anos. Né? E aí, é claro, entra todo aquele outro movimento que mudou um pouco nesses últimos meses. Né? Quantos memes a gente não ouviu, não leu, não viu, né? De famílias querendo, sabe, acabar com o negócio da escola, com esse monte de lição, esse monte de atividade, onde já se viu e tal. Por quê? Nós não tivemos tempo, enquanto sociedade, para rever papéis. O impacto foi tão grande, com família, com as educadoras, os educadores, as coordenações pedagógicas, que tiveram que dar conta do dia para a noite, falar assim, comunica rápido para a família que a gente vai voltar a tal data. Daqui a pouco, comunica de novo que a gente não vai voltar. Comunica de novo que vai ser só final do ano. De repente, a gente já está discutindo, gente, uma situação agora de planejamento de 2021, porque a gente não teve tempo. E aí fica a pergunta, como que a gente vai dar conta desses gaps agora? Né? Volto a dizer, nós não estamos trazendo a solução enquanto fornecedor de tecnologia educacional, mas a gente entende que a gente pode colaborar para isso, trazendo alguns elementos, como jogos que podem reforçar e criar essas pontes. Diga, Josias. Não sei, eu queria só trazer um adicional aí, né? Hoje o Conselho Nacional de Educação soltou uma nota dizendo que eles estão planejando que todas as secretarias adotem um modelo de um ano duplo em 2021. Ou seja, há uma proposta para que os nossos estudantes, por exemplo, que estão no terceiro ano em 2020, cursem o terceiro e o quarto ano em 2021. Tem um elemento muito importante para a gente considerar, já que a gente está falando de um planejamento para 2021, antes de você trazer essa possibilidade de uma solução, né, que ajude nisso, que é a seguinte, a gente vai falar com segurança de um presencial depois que nós tivermos uma vacinação, né? E a revista Lancet soltou na sexta-feira passada um informe onde eles estudaram cenários de países para vacinação, considerando a vacina que está mais avançada, que é a de Oxford, né? Que nós teremos, por exemplo, o Brasil medianamente vacinado em abril do próximo ano. Então, quando nós nos abrimos a dialogar sobre um planejamento para 2021, nós já temos que estar ligados na questão de que eu não começo o meu ano letivo em fevereiro tranquilamente, recebendo toda a comunidade escolar para ver o que nós vamos fazer. Eu vou ter dificuldade ainda com o presencial neste período. E o meu planejamento tem que ter esse tom aqui, ó, para analisar tudo. Se torna ainda mais importante avaliar ferramentas digitais para que esse retorno em 2021 seja o melhor possível. Perfeito, José. E aqui eu quero abrir para o pessoal que está nos acompanhando, que vocês, se vocês se sentirem à vontade, para também sinalizar como que vocês têm enfrentado este momento e até como vocês estão considerando esse planejamento agora, de final de ano e o próximo ano. Como que tem sido essa discussão na sua escola? Se vocês quiserem colocar no nosso bate-papo aqui no chat, ou apresentar alguma pergunta também, a gente viu aqui que a Eveline comentou um pouquinho sobre essa questão dos diversos modelos de aprendizagem que o ensino híbrido traz, bem bacana, e a Tânia comentando um pouquinho sobre que o professor ele não é detentor do conhecimento, né? E como é difícil mudar essa perspectiva, porque a gente está falando de uma relação de poder. A gente está falando que agora, como o cone da experiência do Edgar Dale propõe, como que eu vou dar esse poder para ter mais educadores junto comigo no mesmo ambiente de aprendizagem, seja ele na sala de aula, seja ele remoto, seja ele num parque, seja ele na praça, seja onde for. Isso muda, porque a gente não fica mais com controle, entre aspas, né? Então, pegando um pouquinho dessa fala do Josias, pessoal, eu queria que vocês refletissem um pouquinho, fiquem à vontade para colocar no chat algumas perguntas e compartilhar um pouco o que vocês estão tratando nas suas instituições de ensino, como que está essa discussão do planejamento, que é uma questão que eu diria que é uma dor de todos,
né? Não é uma escola só pública, não é escola particular, não é uma escola que está trabalhando só o Fundo 2 e o médio, ou o infantil Fundo 1. Todos nós estamos no mesmo barco. E a gente precisa encontrar alternativa na nossa rede de educadores, né? O que eu falo de rede de educadores? Essa rede onde você entra, você está participando aqui conosco, a gente está formando essa rede agora, né? Eu acredito muito nisso, nesse compartilhamento, nessa colaboração, né? E a gente, quando se propôs para fazer esse bate-papo, esse diálogo, na verdade é de abrir um pouco a discussão e ouvir um pouco vocês também, trazer um pouquinho de experiência, obviamente, aí do Anne, né, do Josias, para que a gente possa, obviamente, trazer alguns elementos para a nossa discussão, mas ouvir um pouco vocês. Então, fique à vontade para compartilhar conosco um pouquinho das suas angústias. Assim, a gente faz o nosso momento catarse aqui também em grupo, sem problema. É o nosso objetivo também, né, a gente se ajudar. Enquanto isso, eu quero trazer mais uma pergunta para a Duane. A gente tem ainda mais uns 15 minutinhos de bate-papo, pessoal. A gente falou muito sobre a questão do ensino híbrido, sobre o papel do educador, sobre essa mudança, então, que se tem que efetivamente ter desse educador, educadora como facilitador da aprendizagem, como aquele que colabora, como aquele que efetivamente precisa encontrar o seu novo papel das famílias, a gente falou um pouquinho, bem rápido. E eu queria trazer um pouco a discussão sobre qual que é o impacto do ensino híbrido no projeto pedagógico das escolas. Porque a gente entende que não é um modismo, né? A gente fala assim, mas ano que vem tá aí, gente, já vai resolver tudo, tal. O José trouxe há pouco isso. Gente, esse negócio vai... E se tiver a segunda, terceira ou quarta onda, a gente não sabe, como que a gente fica em relação a esse processo que ele não tem mais volta, né? A gente já sabe que não faz sentido algum eu gastar, às vezes, uma aula inteira trazendo um conteúdo que está público na internet para a criança. Uhum. Faz sentido eu trazer definições, determinadas definições, que a moçada já pega, dando uma googada ou assistindo naquele verbo que eu comentei no início lá no YouTube? Como que faz? Faz sentido eu, como educador, eu planejar ou eu trazer no meu projeto pedagógico elementos que sejam repetidos, digamos assim, de conteúdos já prontos? Como que eu trabalho isso? E aí, Doni, só para esquentar um pouquinho aí no que você está considerando, uma pergunta longa minha, né? Tem gente trabalhando projeto pedagógico com ensino híbrido com 3 vertentes. Uma falando que, olha, trabalha projeto de vida, não é? E a gente ouve muito isso hoje. Como que é o impacto de que eu posso planejar o projeto de vida à luz da nova BNCC? A outra coisa trabalhe os valores e as competências que você tem hoje, que são amplas, né, de conhecimento e socioemocionais, na raiz do teu projeto pedagógico, né? Vamos subverter o projeto pedagógico agora. Ele tem que ser muito mais fruto, de repente, do que é a crença da comunidade escolar do que um papel bonitinho lá com vários valores que você nunca vai alcançar, né? Tá cheio de quadro na escola, você fala assim, a gente não vivencia isso na nossa comunidade. E aí? A gente vai oferecer isso para os estudantes de que forma? Só porque a gente está querendo agradar os gestores, agradar a direção. E um terceiro é o equilíbrio entre as aprendizagens pessoais e grupais, né? Tem gente que trabalha o ensino híbrido disso. Se você puder fazer um pequeno apanhado, Duane. Eu acredito assim, a escola não dá mais para ser o que ela vem sendo, né? Já estava na hora da gente ter esse movimento de mudança, porque esses meninos de hoje, eu me deparo em algumas situações de eu ter que ensinar como eu aprendi. Eu não quero isso, eu não quero ensinar os meus alunos da mesma maneira como eu fui ensinada. Não que eu fui ensinada de uma maneira errada, não é isso, mas é que nós estamos vivendo um outro momento. Então, eu acredito que cabe também à escola acompanhar essas mudanças tecnológicas, sociais, de entendimento de mundo mesmo. A escola ela não pode ser uma ilha ali separada da sociedade. Ela permanece, ela tem que estar presente nessa sociedade e acompanhar essas mudanças, né? Então, essa escola com sala, com tudo fechadinho, carteira, cada um na sua carteira, enfileirado, não dá mais, né? Não dá aceitar uma escola assim, que foi a escola que eu aprendi.
Não tem necessidade de ser assim, né? A gente pode fazer desse ambiente escolar um outro ambiente. E por que não oferecer esse ambiente escolar em outros ambientes, através da tecnologia, né? A tecnologia nos permite isso. Nós estamos em lugares distintos e, no entanto, estamos juntos aqui, podendo trocar, conversar. Isso é maravilhoso, isso é mágico, né? E diante dessa oportunidade que a tecnologia oferece, eu consigo planejar e preparar algo que atenda aquele meu aluno na sua necessidade, e não necessariamente o que me apresenta o livro didático, né? Eu não tenho que usar o livro didático como eixo do meu trabalho, não. Eu tenho que usar, o eixo do meu trabalho tem que ser o meu aluno, tem que ser a comunidade que ele está inserida, tem que ser a realidade que ele vive, não é? Esse tem que ser o meu eixo. Eu tenho que atingir esse aluno e os objetivos traçados para com o meu aluno. É uma questão de comprometimento, né? Com aquele sujeito que está ali, com aquela família e com aquela sociedade, porque ele convive numa comunidade e eu tenho também que oferecer, eu tenho que adentrar esta comunidade, né? Então, a gente começa a ver uma educação mais para a humanidade e não mais para só oferecer informação, oferecer conhecimento. Não é assim. Eu ofereço conhecimento, sim, claro, como não, como professora, mas eu também me aproprio do conhecimento daquele aluno. Eu também posso fazer com que ele seja o construtor da sua aprendizagem, e com isso eu tenho trocas. Eu ensino, mas eu também aprendo, né? E já foi provado aí, né, nessa pesquisa apresentada, o quanto que a gente aprende quando a gente ensina. Então, eu acredito, eu vejo muito isso, que está na hora, assim, da gente repensar os planejamentos pedagógicos, né, os projetos pedagógicos, mais voltado para o humano, mais voltado para o sujeito na sua especificidade. Então, bem provável, uma cidade como Campinas, que é muito grande, que é onde eu trabalho e moro, o meu planejamento pedagógico, talvez ele não seja tão parecido como o de uma colega professora que atua na zona rural, por exemplo, da cidade, né? Porque a característica ali é uma, a minha característica aqui é outra, e nem por isso estaremos errados, muito pelo contrário, né? Estaremos sim numa pedagogia mais assertiva, oferecendo algo que realmente impacte o meu aluno e a sua comunidade. Perfeito, perfeito. Professor Josias, tem uma pergunta super bacana, complexa e polêmica, até eu diria, da Fernanda, e ela diz o seguinte: as aulas presenciais, principalmente nos anos iniciais, né, do Fundamental 1, são essenciais para o acompanhamento das etapas de alfabetização, processo de letramento, né? Quais estratégias que a gente pode sugerir aí para a fixação da ortografia através de aulas online, uma vez que não estamos acompanhando a escrita livre das crianças? Obrigado, Fernanda. Ótima questão, viu, Fernanda? Essa é uma dor gigante nas séries iniciais, não é só sua, e nós não temos uma resposta pronta para isso. Até é muito legal a gente falar com todo mundo, né? A gente tem um outro fator que é o seguinte: pesquisas com testes muito sérios, onde sinalizam que até quantas horas as nossas crianças podem ficar sujeitas à exposição de uma tela, né? E aí, nas nossas crianças no período de alfabetização, essa pesquisa fala que elas podem ficar sujeitas no máximo a 50 minutos no dia numa tela. E aí a gente está, às vezes, com um planejamento de um encontro com o mesmo número de horas que essa criança ficava na escola. Claro que isso aconteceu porque a escola queria mostrar para a família que o ensino estava acontecendo, da importância, da necessidade da escola, né? Muitas vezes a escola veio até com uma função de ocupar essa criança que está junto com os pais em casa e esses pais estão trabalhando, então ficou na mão das escolas e dos professores a função de ocupar essas crianças, mas nós temos alguns resultados que precisam acontecer. Um deles é, por exemplo, a nossa criança ser letrada, né? E a professora Fernanda trouxe como é que eu vou acompanhar à distância, né, a produção da escrita. A gente vai precisar usar alguns recursos analógicos aí, né? Esse encontro digital, ele pode acontecer para orientar
como usar ferramentas que a escola fez chegar até essas crianças, tá? E aí, quando eu falo de ferramentas, alguns exercícios que a gente já utiliza na sala de aula para a alfabetização, que eu posso encaminhar para esse estudante, e aí no encontro digital, eu realmente não vou conseguir acompanhar a produção, eu vou conseguir orientar as crianças e às vezes também as famílias de como é que isso deve acontecer para o resultado ser positivo. Agora, não crie grandes expectativas. Quando eu estou com todo mundo ali no meu olhar, eu consigo saber que o Antônio não está caminhando, e aí eu vou focar um pouco mais no Antônio. Isso eu não vou conseguir fazer à distância, não existe uma ferramenta mágica para isso. Existem ferramentas que podem me ajudar a entender quem tem mais, quem tem menos dificuldade. Inclusive, eu vejo nos jogos da Xmile isso, né, acontecendo. Mas não se faz milagre. Muita coisa eu vou conseguir identificar realmente com diversos tipos de avaliação, mas usando essas ferramentas analógicas que eu vou precisar que chegue em casa, tá, professora? Bacana. Estava pensando aqui, a gente tem até mecanismos de você fotografar o processo, ou filmar, ou gravar como está sendo aquele movimento, e imagina todo o conteúdo digital que a professora ou o professor pode receber depois para avaliar, ou seja, é um movimento não só de mobilização da família, e aí muda um pouco o papel, porque às vezes pai e mãe está completamente com o horário tomado, e muitos já estão voltando para o presencial, agora não estão mais também trabalhando remoto, né? Eu falo por mim, e aí como que era o movimento quando eu estava em home office? Eu tinha mais tempo, e a minha mais nova me procurava e falava, papai, você pode me ajudar em tal coisa? Para algumas reuniões eu conseguia parar e falar, vem cá, vamos lá. E a gente acompanhava e fazia intervenção. Mas, necessariamente, a gente sabe que boa parte do pessoal, e a gente voltando agora, eu, por exemplo, não vou poder mais fazer isso, já estou voltando para o presencial. Então, como que fica essa situação também? É um baita desafio que a professora Fernanda coloca. Eu acho que durante este tempo tem esse componente das famílias também, de alguma maneira, serem envolvidas. O fato de uma mãe e um pai participarem desta atividade não quer dizer que está tendo terceirização do trabalho. Acho que nunca houve na história, né? Nunca houve mesmo, esse fato das famílias se aproximarem do que está acontecendo com seus filhos na escola. Nunca houve isso. E esse é um lado positivo que tem que ser observado. E compreender a complexidade que é o processo de ensino e aprendizagem. A gente vai ter pais muito mais acessíveis daqui para frente, sabe? Perfeito. E aí, quando você vai discutir a reunião dos pais, a famosa pais e mestres, aí que você fala assim, poxa, como foi difícil esse semestre, ou como foi difícil esse ano? E eu diria, gente, que no planejamento de 2021 para ensino híbrido, se as famílias não estiverem engajadas desde já no seu planejamento escola, não rola, não vai dar certo, porque é um dos atores dentro desse mecanismo que a gente acabou de falar aqui. Tem a participação do professor, tem esse olhar que a escola tem que ter para essa formação de determinados elementos que até o professor, tem pouco tempo atrás, não teve tempo para se preparar. Tem essa questão do planejamento e da colaboração entre colegas, professores, coordenadores, e tem família. Porque se todos não estiverem unidos, e é um novo modelo de escola. O modelo de escola que a gente estava vivendo até antes da pandemia era qual? A gente vai lá para a escola, eu tenho o meu conteúdo que eu passo, o pessoal faz que aprende, todo mundo fica feliz no final do mês, no final do ano, e está tudo certo, todo mundo alfabetizado. Não dá mais. A pandemia trouxe uma realidade que está todo mundo exposto, não é? E eu diria que esse é um processo para a gente considerar. A gente tem mais algumas questões aqui bacanas, deixa eu só ver. A Tânia, legal, a Tânia está comentando sobre o planejamento também da escola, de cada unidade, né, e da comunidade onde está inserida, perfeito. Tem muito essa questão aí da inserção regional da escola, faz todo sentido, e de acordo com a realidade diagnosticada, que é uma outra situação, um pouco que a Doane comentou. A realidade de Campinas é uma, a do outro, cidade do interior de São Paulo é outra, da capital é outra, uma cidade do litoral é outra, e por aí vai. Não dá para a gente massificar as coisas, né? Eu sei que a gente está com um horário super em cima, mas vamos lá, Doane. Não, só fazer mais um comentário breve, assim,
quando você fala da família, né? Como a gente perdeu esses laços, né? Eu me lembro quando criança, a reunião era um momento, era um acontecimento. Então, minha mãe não podia faltar da reunião. E eu tenho 40 anos. E a gente perdeu um pouco isso, porque como professora, eu sinto falta de ter a proximidade das famílias. Claro que como professora bilíngue, é uma outra pegada, nós temos uma proximidade maior com as famílias, até porque geralmente são famílias ouvintes de crianças surdas, então a gente troca bastante e tal. Mas eu percebo que na escola geral, a adesão, esse contato família-escola, ele é muito restrito, ele é pouco, ele quase não acontece, né? Claro, a mulher precisou, teve uma mudança aí na vida da mulher, né? Que ela saiu para o mercado de trabalho, hoje ela também trabalha, às vezes nessa família só tem essa mulher, não tem o marido, o pai, enfim, ou é uma família diferente, né? Isso também, de uma certa maneira, trouxe essa dificuldade de união família e escola, mas é preciso resgatar, respeitando essas diferenças, respeitando essa mudança social, mas é preciso resgatar. A escola e a família, elas têm que trabalhar juntas em prol dessa criança. Eu acredito em prol da educação, na verdade, do país todo, né? Não é só pensando na criança em si. O ensino híbrido ele não acontece sozinho, gente. A gente vê, assim, eu leio algumas coisas às vezes que falo assim, parece mágica, né? Basta pensar em novos locais, basta pensar em espaços novos, como que se o espaço, agora tem um espaço XPTO aqui de um determinado fabricante. Isso não resolve, a gente sabe disso. Pirotecnia de mobiliário não resolve. A gente está falando sobre projeto, e o projeto, ele nasce da relação entre as pessoas, da relação entre a proposta da escola, o que a família está buscando, o que a criança precisa e o que a escola precisa como também agente transformador. Então, assim, é uma combinação. E essa combinação ela não é simples, ela é complexa. Né? E por isso a comunicação precisa ser muito boa, para todo mundo entender o que está acontecendo no processo. O planejamento tem que ter a comunicação numa nuvem principal para que todos os envolvidos no processo consigam estar bem cientes do que vai acontecer na escola, do que a escola está propondo. Né? Perfeito. Eu quero deixar um tempo final agora de palavra tanto para a Duane, mas primeiro Josias, você faz aí um fechamento do que você entende, do que seria algo para a gente considerar como, sabe, um highlight, assim, quando a gente for pensar em planejamento 2021 e pensar em ensino híbrido, o que a escola pode considerar? E aí, Duane, dando mais um tempinho para você colocar suas considerações finais também, já agradecendo de antemão aí a sua participação, seu tempo, sua presença, super bacana contar contigo hoje, e obviamente, aí de todo o time que você conseguiu mobilizar também, a professora, a Gislane também, que está conosco. Então, Josias, palavras finais aí para a gente poder encerrar esse bate-papo. Legal. Nós já falávamos bastante em personalização do ensino antes de pensarmos na possibilidade de uma pandemia. E a única forma, a gente já tem pesquisas que comprovam a necessidade disso para que efetivamente eu consiga soltar para o mundo excelentes estudantes e pessoas boas, né? E aí, dentro desse processo, o ensino híbrido, ele é uma resposta ótima, porque eu consigo fazer chegar para cada um elementos que eu, professor, posso selecionar, que eu, escola, posso selecionar. Hoje, neste planejamento, eu preciso tomar muito cuidado para não ficar tentado a pegar pacotes prontos de soluções, ok? Porque, né, obviamente, o mercado da educação é um mercado também que movimenta financeiramente, então já existe muita gente oferecendo soluções prontas. Para cada série você junta isso, mais isso, mais isso, e vai ser maravilhoso, está tudo pronto aqui. Eu não acredito nisso. Planejamento, ele precisa considerar tudo isso que Duane falou, das diferenças, precisa considerar o perfil dos nossos educadores para usar essas ferramentas também, né? E nesse planejamento, eu preciso muito mais ouvir do que dizer o que vai acontecer. Eu preciso ouvir muito os meus professores, eu preciso ouvir muito as famílias, então é muito planejar como eu vou fazer esse canal de escuta, como eu vou construir as perguntas para que eu tenha respostas que me ajudem a consolidar esse planejamento, que atenda às minhas famílias e que atenda à proposta pedagógica da minha escola, que está aqui em cima. Antes de um monte de coisa aqui, ó, a proposta, aquilo que eu
digo que a minha escola oferece está aqui, eu não posso perder esse norte por uma ferramenta A ou B, né? Eu acho que é isso. Obrigado, Josias. E acompanhando ainda a fala do Josias, é bem isso mesmo, né? Você dá a oportunidade de escuta para o seu professor, a sua comunidade, os seus alunos, é momento de protagonismo de todos, sabe? Uma construção conjunta e ali sim sair o 2021. 2020 foi desafiador? Foi, mas eu acredito que 2021 será ainda maior, porque 2020 as coisas aconteceram, não tivemos muito tempo para pensar e refletir. 2021 já não é assim, a gente consegue refletir. Nós estamos agora no mês de setembro, outubro, desculpa, a gente já consegue pensar 2021, já consegue avaliar o que dá para melhorar, o que a gente pode modificar, que precisa ser adequado, adaptado, né? Então, eu acredito sim que está na hora de todo mundo ouvir mais e fazer este ouvir acontecer. Nada de coisas prontas, vamos respeitar as realidades, as diferenças, trazendo aí a questão da inclusão, né, também, e para a gente construir uma escola que realmente, de verdade, seja para todos, e não só para alguns. Excelente, Bem, Dani. Obrigado, Dani. Acho que tudo que a gente precisava ouvir. Eu vou compartilhar com vocês mais esse aqui. Não se esqueçam, gente, vamos continuar com o nosso bate-papo. São 3 momentos. O primeiro foi esse de hoje, sobre ensino híbrido. A gente vai falar um pouquinho também sobre encantamento de estudantes e famílias com aprendizagem lúdica e gamificada, tá bom? Com a professora Lília. Outra finalista do Teacher Prize 2020. Poxa, a X-Mile congregou aí os 3 professores de destaque desse ano, hein? Diríamos aí que os 3 destaques globais aqui do Brasil estão aí com o X-Mile, muito bom isso. Fantástico, dia 17 a gente vai ter o professor Francisco também falando sobre estratégias aí para o ensino digital. Contamos com o apoio de vocês, contamos aí com a participação, a gente agradece cada educador, cada educadora, cada gestor e gestora que esteve conosco aqui nesse bate-papo. A gente espera poder ter contribuído um pouco aí com o que você tem dentro da sua realidade. De qualquer forma, fica aberto o nosso canal para vocês nos mandarem, fazerem um contato conosco, o xmile.com.br, deixa eu passar aqui no grupo para vocês acessarem depois, quiserem conversar mais um pouco conosco, fiquem à vontade. Este site nós temos não só, obviamente, produtos que são jogos aí para atender o 1º ao 5º ano, mas mais do que isso, a gente quer também ter aí um tempo para ouvir vocês, conversar e, de repente, encontrar alternativas para ajudar também a tua instituição a encontrar caminhos que vão atender a tua demanda, a tua comunidade interna. Gente, super obrigado pelo tempo. Mais uma vez, obrigado, Dani, obrigado, Josias, Gislaine e a todos vocês. Um abração, uma boa noite para todos. Boa noite, até, pessoal, foi um prazer aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente, adorei. Obrigado, também curti demais. Tchau, Até tchau. mais.